Que a doce e maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Aquelas consolações que nos traz paz, refrigério em tempos difíceis. Quando você sente a presença de Deus, o seu espírito fica confortável. Fica confortável. Sente o refrigério. Hoje eu vou fazer a leitura de um versículo que está no Salmo 139. Essa palavra foi a palavra-chave que o Senhor nos entregou hoje, mostrando do zelo e da fidelidade, do olhar de Deus sobre nós. Diz assim: a palavra ainda nem chegou na minha boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus, Ele está tão próximo de nós, conhecendo tudo o que está acontecendo em nossas vidas de uma forma tão profunda, que antes mesmo que você fale, que a palavra chegue na sua boca, o Senhor já sabe o que você vai falar. Conhece todas elas, todas as palavras que vão sair de sua boca. Porque o Senhor nos sonda. Ele conhece o nosso profundo. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Por isso que às vezes você se surpreende com uma reação sua, não é? Por mais que a gente se conheça, mas a gente se surpreende em determinadas circunstâncias a nossa reação. Mas eu quero dizer para você que para Deus não existe essa surpresa. Até aquilo que você nem imagina que você seja capaz de fazer em determinada situação, o Senhor já sabe exatamente o que você fará. Porque Ele nos conhece. Ele nos conhece antes mesmo que nós estivéssemos formados no ventre de nossa mãe. Quando nós estávamos informes no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia e Ele já planejava a nossa vida. Nós não estamos por acaso aqui. Eu achei interessante aqui, no livro Mananciais no Deserto. Vou novamente a ele. É um livro cheio da presença de Deus, inspirado por Deus. E no dia de hoje é 12 de fevereiro de 2021, no dia de hoje, ele disse assim: vosso Pai Celeste sabe. Ele sabe. Vosso Pai Celeste sabe. Reticências. Ele sabe tudo. Tudo. Interessante aqui, quando ele coloca como um poema. Ele disse: não foi o acaso que me trouxe os males. Não foi. Não foi o acaso que me trouxe os males. Ou seja, não é o acaso que tem o controle do que vai acontecer na minha vida. As muitas dores que atravesso agora, a mão de Deus o permitiu, que eu sei. Nós sabemos disso, que foi permitido por Deus. Não que Deus tenha prazer em nossa dor. Não, claro que não. Deus é o puro amor. Mas Ele nos permite a dor para nos abençoar no crescimento espiritual. Ele nos permite a dor para nos tornar uma pessoa melhor. Então não é por acaso e não é sem motivo que o Senhor nos permite a dor, as aflições, as angústias.
Não. É para nosso crescimento espiritual. Por quê? Porque o mais importante é a nossa vida eterna. Então, compare uma dor momentânea, uma aflição de hoje, com uma eternidade. Não tem como comparar. E Ele está nos preparando para uma eternidade com Ele, para voltarmos para o Pai. E Ele não quer que venhamos a cair para termos uma eternidade no inferno, no sofrimento. Inferno, longe da graça. Sofrimento. O Senhor, Ele diz que o inferno é o lago de fogo que fede a enxofre, onde tem muita dor, muitas lágrimas e ranger de dentes. É um sofrimento terrível. E Deus nos permite estas dores momentâneas, estas aflições, para que nós não venhamos a cair no lago, para que não venhamos a ter morte eterna, eternamente no lago. Ele quer nos dar vida. E muitas vezes, nós, em nossa teimosia, quando estamos muito bem, sem nenhuma aflição, temos uma tendência de nos afastar da vida. E aí o lago está esperando. E a porta lá do lago é bem largona. Mas a porta que nos conduz para a vida, ela é estreita. Não passa egoísmo, não passa pecado, não passa riquezas do mundo. Passa a riqueza da glória, essa entra. Passa a verdadeira alegria e não a falsa alegria. Então é estreita a porta. Tem dificuldades nela, porque tem até provas. E as dores, na maioria das vezes, são provas, principalmente aquele que obedece a Deus. Agora, existem as dores dos desobedientes. Eles sofrem muito e não são provas. Estas dores são as dores que vêm como consequência do adversário de nossas almas. Quando ele nos alcança, é para nos fazer sofrer. Mas saiba de uma coisa, o Senhor contempla tudo. E quando você está sofrendo porque se afastou de Deus, Ele sofre a sua dor. Ele quer salvar você. Ele quer salvar você. E aqui ele diz: a mão de Deus o permitiu que eu sei, aqueles momentos difíceis, as dores. Veja no livro a história incomparável do servo Jó, em quem, como num palco, Deus me ensina, te ensina, nos ensina lições dos seus caminhos. Caminhos muito acima destes meus. Porque o caminho de Deus, os pensamentos do Senhor, nós não alcançamos, nós não entendemos. E só tem uma forma de andarmos com Ele, ouvindo a voz do bom pastor, que deu a sua vida por suas ovelhas. Por isso, vejo em tudo a mão de Deus. Ele conclui nisso. Eu vejo em tudo isso, todo o sofrimento, todas as dificuldades, todas as dores, a mão de Deus. Nada foge ao controle de Deus. E o último refrão ele diz: e se hoje não entendo muita coisa, bem sei que tudo entenderei por fim. Quando terminarmos a nossa missão aqui, vamos entender tudo. Por que passamos? Por cada lágrima derramada. Nós vamos entender tudo e vamos glorificar e agradecer a Deus pelas dificuldades que enfrentamos. Porque com um propósito, tudo tem um propósito de Deus. E aí ele quando diz isso, bem sei que tudo entenderei por fim, posso confiar. Esta frase
Para mim, ela é fundamental. Posso confiar em quem morreu por mim. Eu posso confiar em quem morreu por mim. Claro, a maior prova de amor ele já fez. Ele morreu por nós. Então nós confiamos nele. Ora, se eu sei que Deus está permitindo que eu passe por uma situação difícil, eu sei que ele está me tratando, cuidando de mim, fazendo o melhor por mim. Porque, afinal de contas, quem está no controle é aquele que morreu por mim e por você. Ele não foge do controle. E ele conhece aquilo que nós precisamos antes mesmo que venhamos a perceber do que é que necessitamos. Ele já sabe. Ele já sabe. Ele nos conhece. Ele sabe que em você há um espírito excelente. Aí você diz, mas quem sou eu? Eu só faço coisa errada. Porque você está ouvindo mais as vozes do mundo do que a voz do seu bom pastor. Por isso que você está emaranhado nisso que você está vivendo. Nas teias do adversário. Mas você tem um espírito que quem soprou foi o grande eu sou. Então, você tem uma coisa muito valiosa em você. Você só precisa ouvir a voz do seu pai. Você ouvindo a voz do seu pai, que chama você para a vida, você terá forças tranquilamente de dizer não ao pecado. Por isso que o Senhor nos dá a liberdade de escolha. Porque Ele sabe que no final, é claro, que você vai entender que é melhor você buscar a vida e fugir da morte. Resistir às tentações. Resistir ao diabo. E ele fugirá de ti. É muito importante nós termos essa consciência. Nós não estamos à deriva. Nós estamos guardados, dirigidos e governados por aquele que nos ama, por aquele que morreu por nós. Ele morreu por nós. Ele se entregou por nós. Ele pagou o preço. E nós somos herdeiros da vida eterna. Não jogue fora a sua herança. Valorize o sacrifício do Pai quando enviou o seu Filho. Quando contemplou cada açoite que Jesus sofreu antes de ir para a cruz. Porque eles maltratavam muito a pessoa que ia ser pregada na cruz. A pessoa ia toda machucada. Eles sangravam o máximo a pessoa para facilitar, para quando chegar lá, não demorar na morte. Para sangrar mais rápido. E para morrer na cruz. E assim eles fizeram com Jesus. E além daquele sangue comum, daqueles açoites que eles faziam com todos os que lançavam na cruz, que pregavam na cruz, que condenavam a morte de cruz, com Jesus ainda acrescentaram uma coroa de espinhos que rasgou a cabeça de Jesus, que deixou Jesus ensanguentado. Não sabiam eles que estavam colocando uma coroa de espinho no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Autor da vida, que por eles intercedeu, pregado na cruz, com aquela coroa que eles achavam que era de humilhação.
E para Jesus era apenas a consumação do seu reino. Ele está na glória com o Pai, vivo. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. A coisa mais linda é esse hino. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu e em seu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas hoje vive o meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo e ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. O preço já foi pago lá na cruz do Calvário. E hoje nós podemos ter esperança, porque ele vive. Haverá o amanhã, porque ele vive, porque ele se entregou por nós, porque ele estava ali obedecendo ao plano do Pai de nos salvar você e a mim. Oh Deus bom, oh Deus maravilhoso, o seu amor, o amor de Deus, ele é inexplicável, ele é tão grande, é imensurável. Que amor é esse que se entrega por nós? Esse amor, ele não pode ser desprezado. Esse é o amor que nos traz vida. Que zelo é esse? O Senhor, ele tem um zelo por nós. Ele cuida de nós. Ele cuida de cada um de forma individual. Ele cuida, ele trata. Não tem ninguém desapercebido de Deus. Aí você diz, mas e aquela pessoa que está ali numa calçada, coberta com panos rasgados? Por que ela está ali? Vamos culpar a Deus? Não. Mas Deus está permitindo. Ai, então Deus está permitindo. Como Deus faz isso? Ele não é amor? É amor. Por isso que ele está permitindo que aquela pessoa passe por isso. E quando você chegar lá, e eu também, vamos conversar sobre isso. Vamos dizer, aquele tempo daquela pessoa na rua parecia totalmente abandonada por Deus. Não estava abandonada. Ela estava sendo cuidada, tratada por Deus para não perder a vida eterna. Tinha ali um tratamento de choque naquela pessoa. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor que ele se entregou na cruz. Foi por amor. Confia naquele que morreu por você.
Confia nele. Ele sabe por que está acontecendo aquilo. E não é porque eu ou você sejamos melhores do que aquela pessoa que está ali. Não. Mas cada um de nós somos tratados por Deus de forma individual, em conformidade com o que precisamos ser tratados. É incrível. Eu já vi entrevistas com pessoas que resolveram viver na rua, que resolveram morar na rua. É tão incrível. Chega, eu fico impressionada. Aquelas pessoas, elas falam, eu não quero voltar para casa. Não, eu não quero voltar para casa. A pessoa diz, mas você não deixou alguém que te amava? Aí a pessoa chora. Sim, eu deixei. Mas eu escolhi sair. Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Eles não querem nem ajuda do poder público, que por sua vez se omite. Os moradores de rua têm tudo a ver com a omissão do poder estatal. Tem culpa o governo. Mas tudo aquilo está acontecendo naquela vida porque Deus está tratando aquela pessoa. O espinho na carne. Todos nós temos um espinho na carne. E o Senhor respondeu quando Paulo pediu para tirar o espinho. O Senhor disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta, ele disse. Ele sabia por que ele estava permitindo aquele espinho na carne de Paulo. Nós sabemos que foi por amor. Agora, por quê? E daquela forma, até hoje ninguém sabe exatamente qual era o espinho. Tem muitas teorias. Muitas teorias. Muitas deduções sobre o espinho. Uma enfermidade? Uma fraqueza? O que era o espinho de Paulo? Eu não sei. Eu sei qual é o meu. Que o meu Senhor me permite para me tratar. E é por amor. Então, nada é em vão. O sofrimento que você está enfrentando hoje tem um propósito de salvação. Aí você diz, não, mas Deus poderia ter falado de um jeito mais maneirinho. Será? Porque comigo eu sei que não. Quando o meu Senhor pega pesado mesmo comigo, eu sei que ele está certo. Eu não sei com você, se você já entendeu isso. Mas o nosso Pai Celestial, ele nos prova por amor. Ele prova aos que ama. E ele nos trata de uma forma maravilhosamente individual. Maravilhosamente individual. Cada um de nós, o Senhor trata de forma individual. Até porque ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Ou se não temos, tem gente que nem tem. Não tem problema. Ele sabe que a pessoa não tem. Ele sabe tudo. Ele conhece a sua dor melhor que você. Porque ele sente a sua dor mais do que você. E muito mais do que você possa imaginar. O Senhor sente as nossas dores. Ele sofre com o nosso sofrimento. Ele sofre como um bom pai que é.
Mas às vezes é preciso dar um remédio amargo ao filho, para o filho ser curado. Às vezes é preciso entregar o filho nas mãos do médico, sabendo que o médico vai fazer uma cirurgia altamente delicada naquela pessoa que você tanto ama. E você fica, Senhor, guarda meu filho. Você imagine o Senhor nos colocando no centro cirúrgico espiritual. Como ele não fica? Para que a cirurgia seja bem sucedida. Como ele não fica? Para que aquela cirurgia seja bem sucedida e que a gente seja livre daquele mal. Quando nós vamos para o centro cirúrgico do Senhor, quando ele vai tirar aquele tumor maligno de nós, que poderia nos levar para a morte eterna, como ele fica ansioso para que a cirurgia seja bem sucedida. É assim que Deus trabalha com os seus. É assim. Deus me fez lembrar hoje de um momento de muita aflição que nós enfrentamos na família. Quando o filho do meu Rominho, o meu neto de coração, tinha que fazer uma cirurgia de um AVC. Tinha que fazer essa cirurgia na cabeça. Foi uma aflição tão grande. Todos nós recorremos ao Senhor. Eu clamava ao Senhor, eu clamava, e ele teve que passar uns dias na UTI antes de fazer a cirurgia, porque a situação era tão delicada que tinha que resolver primeiro com os medicamentos na UTI para poder ficar no ponto de fazer a cirurgia, porque não podia fazer com sangramento. E eu lembro que ele passou uns dias ali na UTI. E só Deus sabe o que nós sofremos. Só Deus sabe a dor que eu sentia quando eu via o meu Rominho ali na porta da UTI. Foi terrível esse tempo. Tempo de aflição, tempo de dor. E Deus, ele assistiu os pais. A Ariana lá dentro, a mãe. E ele estava lá fora. Eu lembro, tenho isso na minha mente. Deus me mostrou hoje, me lembrou agora desse fato. E eu lembro que era uma aflição. Parecia que o meu cérebro estava... Eu não sabia o que era aquilo que eu estava vivendo. Eu sei que era muita dor e muita angústia e muita incerteza. Será que ele vai resistir? Será que vai dar certo? Senhor, o que vai ser de Rominho? O que vai ser de Ariana? Era um desespero de alma. Um desespero de alma. Mas sempre eu recorrendo ao Senhor, eu não parava de interceder. E aí chegou o grande dia que podia fazer a cirurgia. E eu lembro a angústia da alma da gente. Aquela coisa delicada que tinha que ser ali. Então é agora a cirurgia. E eu lembro, como se fosse agora, quando o médico abriu aquela porta do centro cirúrgico, com um gorro verde, com a roupa verde, o médico que fez a cirurgia dele, do meu Paulo Henrique. Porque assim, eu tenho os filhos de Rominho como meus netos, porque Rominho tinha 5 anos quando minha mãe foi para a glória. E eu tenho ele como um filho, ele e Jackson. É Cícero Martins e Jackson Martins. É Jaquinho e Rominho, os meus,
corda do meu coração. E depois Deus me deu mais 3 que foram gerados de mim. Mas estes meninos, para mim, eles são valiosíssimos. E minha angústia, minha dor, meu cuidado, eu estava muito preocupada com a situação do meu Rominho. E ali eu lembro quando esse médico abriu, porque é uma porta em uma porta. É uma porta maior que eles abrem uma parte menor. E ele abriu. E ele fez assim. Olha, foi ele. Ele apontou para o céu, o médico. E disse, foi ele. Foi tudo bem sucedido. Mas eu quero dizer que estava havendo sangramento na hora da cirurgia. E para a honra e glória do meu Senhor, o meu Paulo Henrique não tem uma sequela. Para a honra e glória do meu Senhor, médico dos médicos, que foi honrado pelo médico, o cirurgião disse, o cirurgião da cabeça, que fez a cirurgia nele, disse, foi ele. Ele entendeu que não estava no controle dele, porque estava acontecendo uma coisa diferente do que ele queria que tivesse para ele fazer a cirurgia no seu mérito, no seu conhecimento científico. Mas ele disse que foi ele. E eu não tenho dúvida que foi ele. Aí era porque Deus queria que a gente sofresse toda essa aflição? Não! Deus não queria que a gente passasse pela aflição que a gente passou. Mas Deus quer nos salvar. Deus quer nos exercitar espiritualmente. Os músculos espirituais são exercitados nas aflições. Quando está tudo muito bem, nós costumamos nos afastar do Pai. E quando nos afastamos do Pai, Ele continua sendo Deus. Ele continua na glória. Mas nós podemos ter morte eterna, perecer. Então é zelo de Deus. As aflições vêm do Senhor, permitidas pelo Senhor, para nos salvar. Ele vai contar aos seus filhos e netos que Deus fez isso. Eu sou testemunha disso. Eu vi o médico apontando para o alto e dizendo, foi ele. Porque a situação era muito delicada. Porque estava sangrando. Quando eu abri. Mas mesmo assim, o médico dos médicos não deixou nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Ele é um rapaz saudável. Um homem saudável. Está concluindo a faculdade, curso de Direito. Muito inteligente, estudiosíssimo. Para a honra e glória do meu Senhor, eu tenho esta grande vitória para contar a vocês. Deus faz. Deus faz milagres hoje e pode fazer agora na sua vida. Creia tão somente que o médico dos médicos, ele só quer uma coisa: te salvar. Para que você não seja limitado espiritualmente. Não seja aqueles meninos que não sabem de nada. Que vivem assim, ó, no celular. Aí entra nos lugares. Menino, elevador, menino, para tu não cair no elevador. Olha para a porta do elevador, não olha para o celular não, senão você desce. No poço do elevador, menino. E a baba escorrendo. Não! Deus não quer isso não. Deus, Ele quer nos ver batendo palmas com vestes brancas, eternamente vivos, felizes, batendo palmas de felicidade e dizendo,
Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos céus e da terra. Que os céus e a terra proclamem a tua glória. Santo, santo, santo. E enquanto estamos aqui, não sejamos inertes ou paradinhos. Não. Sejamos atuantes como povo de Deus. Ousados. O povo de Deus que vai viver com Ele na glória eterna. Vamos, acorde, aprenda do Senhor, busque essa palavra, aprenda dela, alimente-se do pão da vida e depois comece a servir esse pão para outras pessoas. É para isso que nós estamos aqui. A nossa alegria está conciliada com Ele. A verdadeira alegria é quando você está com o Pai, com o autor da alegria, da verdadeira alegria, da vida, do sentido da vida. É bom viver com Ele. É bom você entender que você não precisa do pecado. Pelo contrário, fuja dele. Resista. Resista às tentações do mundo, do hoje, para você ter um amanhã. Mas eu te digo não só isso. O meu presente é uma bênção. Porque até nos momentos difíceis, Ele me enche de alegria. Ele me enche de alegria. Mesmo com todas estas notícias que nós estamos todos os dias vivenciando. Mesmo assim, nele eu encontro paz. Nele eu encontro o sentido da vida. Eu quero que essa palavra alcance, como o Senhor disse, até os confins da terra. Eu quero que essa palavra, que hoje eu tenho tantas pessoas, tantas poucas pessoas ouvindo, que às vezes conversando com Gleice, porque ela torce muito que cresça. Antes ela ficava, tomara que chegue em 100, tomara que chegue em 100. Aí chegou em 100. Aí ela, ai meu Deus, Deus abençoe, abençoe que chegue em 200 o número de inscritos nesse canal. Aí demorou, aí graças a Deus, no tempo do Senhor, chegou nos 200. Aí ela, Senhor, agora eu queria tanto que chegasse nos 300, eu queria tanto, Senhor. E assim, ela diz, por quê? Porque ela quer alcançar vidas. Ela sabe que o meu e o propósito dela é o mesmo propósito que Deus tem. Por isso que eu estou tranquila. Sabe por quê? Porque eu acho que não é para agora. Sabe quando é que este vídeo vai ser levado a sério? O canal Despertar com Cristo, que nasceu no coração do Pai na madrugada do dia 22 de março de 2020. Sabe quando é que ele vai bombar? Lá na frente. Quando eu já estiver na glória. Quando eu já estiver na glória com o Pai. Aí as pessoas vão procurar. Eles vão se alimentar do pão que o Pai colocou nesse canal através desse microfonezinho aqui, enferrujado. Eu sou a bandeja. Ele é o pão. Receba. Amém?
Hoje eu vou pedir oração por Iana, a irmã de doutora Suerda, que sofre de fibromialgia e artrose nos joelhos. Ela sofre, ela sente muitas dores. Ela precisa da nossa intercessão ao Senhor, das nossas orações. Eu sei que Deus ouve as orações de doutora Suerda. Eu sei. E doutora Suerda sabe. E vai ser no tempo do Senhor. Mas que Deus derrame graça sobre a vida de Ana. Para que ela, enquanto não for curada, ela tenha a graça de Deus sobre a vida dela para ter paz e alegria no Senhor. Eu também quero pedir pelo casal de idosos, seu Fernando e dona Zezé, que eles são os pais da amiga da doutora Suerda. E eles estão doentes. Ela está passando, dona Zezé vai para o hospital, vai para casa, hospital e casa. E agora, o senhor Fernando, ele está com diagnóstico de Covid. E eles são idosos. E eles precisam das nossas orações. Também quero pedir por uma criança de 6 meses de idade que nasceu com microcefalia e que os médicos, na época, desenganaram ele. Ele já tem 6 meses e eu quero orar por ele, Ravi, o nome dessa criança. É um menino, Ravi, e quero orar pelos seus pais, para que Deus derrame graça e mais graça sobre a vida deles. Porque ela disse que eles tratam essa criança com muito amor. É como que esse amor é que mantém esse menino vivo. É o amor dos pais. O amor faz milagres. Sabia? Também quero orar por Jonatas. Tem 37 anos, está com Covid na UTI. E Deus, na hora, disse que eu escrevesse isso, eu estou escrevendo. Deus está lá na UTI. Oh, aleluia. Ele está lá na UTI com Jonatas. Eu creio. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, Autor de todo o universo, os céus e a terra foram feitos pela Tua palavra. Nós recebemos de Ti o fôlego de vida. E o Senhor nos planejou de um por um, quando estávamos ainda informes no ventre de nossa mãe. E eu te peço, Senhor, que a Tua graça, o Teu poder sejam derramados sobre estas vidas que eu citei aqui, Senhor, nos pedidos de oração. Derrama o bálsamo de cura. Derrama, Pai, a unção que traz a salvação, o arrependimento de pecados, a libertação e a cura. Derrama, Pai. Nós já vimos aqui, Pai. Nós já vimos aqui, nestes poucos dias que começamos este canal. Temos menos que um ano, vai fazer um ano ainda o mês que entra. Na verdade, vai fazer um ano, dia 5 de abril. Vai fazer um ano, 5 de abril de 2021. Porque o Senhor me deu todas as diretrizes na madrugada do dia 22 de março de 2020. Mas eu só consegui fazer com as minhas limitações, só consegui começar
dia 5 de abril de 2020. Porque eu ainda fui me organizar, abrir o canal, tudo que eu não sabia fazer, Deus usou as pessoas para me abençoar. E eu os abençoo. A orientação de Jackson, o cuidado e a abertura do canal através de Vitor e tudo. As orações que as pessoas fazem para abençoar este canal. Eu louvo a Deus por este canal. E eu sei, Senhor, eu sei que este canal, ele é para longas datas. Longas datas. Mesmo que eu pare hoje, ele vai chegar lá. Lá naquela pessoa que o Senhor me revelou. Aquele homenzinho magro, numa terra árida, segurando uma enxada. Como é que essa palavra vai chegar lá? Só o Senhor sabe. O tempo é teu, as vidas são tuas, a nossa vida te pertence. Mas eu te peço, Pai, que nesse tão pouco tempo o Senhor já tem feito coisas tão grandes. Tem tirado pessoas que estavam desenganadas na UTI. E o Senhor tirou da UTI e levou para casa. Eu lembro de uma pessoa, porque não é normal que a pessoa saia da UTI e com menos de 24 horas vá para casa. Mas até isso o Senhor fez. Nós estamos gratos a Ti porque o Senhor tirou da UTI, ele ficou, eu não sei se ele já foi para casa. Ele ficou no quarto esperando, em observação, porque tinha saído da UTI e como é regra, a pessoa tem que esperar. Certamente Vitor já deve estar na sua casa. Vitor não. Vinícius já deve estar na sua casa, o que estava na UTI. E eu sei que foi porque o Senhor ouviu as orações do seu povo, tanto aqui no canal, como em todos os lugares que estavam orando por ele. Porque não é mérito nosso, Pai. Nós sabemos. É para a honra e glória do teu nome que ele foi curado. Que ele conseguiu sobreviver sem nenhuma sequela. E assim eu também peço por Vinícius, o outro, para que o Senhor complete a cura dele, para que a gente possa dar o testemunho novamente aqui, já do outro Vinícius. Sabe por quê, Deus? Porque eu já dei o testemunho que ele sobreviveu à cirurgia, o outro Vinícius. Sobreviveu à cirurgia, porque nenhum médico queria fazer, pela gravidade que ele estava, para que ele não morresse em suas mãos. Mas Deus deu ousadia ao médico para ele fazer. E Deus mostrou que é autor da vida quando deixou que Vinícius continuasse vivo. Agora com a sonda para poder se alimentar. E no tempo certo, ele será curado. O tempo é teu, a vida é tua. Nós consagramos todas estas vidas no teu altar, nas tuas mãos. E sabemos que tu tens o melhor para cada um deles. Isso me dá paz, Senhor. Agora eu te consagro toda a terra, toda a humanidade. Também consagro no teu altar aquilo que o Senhor me revelou, a nova ordem mundial, que esteja debaixo da tua potente mão e que só aconteça o que o Senhor quiser que aconteça. E quando o Senhor quiser que aconteça, na sua permissão, para que se cumpra as escrituras sagradas, mas que eles estejam completamente debaixo do teu poder, do teu governo. E tudo isso que eu vos peço é no nome do teu Filho, do nosso Senhor, que morreu por nós, mas que ressuscitou e que está sentado à tua direita, intercedendo por nós. É no nome dele que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Deus é bom. Deus é bom. Nós somos muito gratos a Deus. Muito gratos. E Ana, que Deus te fortaleça. Derrame graça sobre você. Te conforte. Te conforte, Ana. Que haja uma recuperação rápida. Com a graça de Deus, é o que eu peço a Deus. Que Deus te recupere logo. Eu quero ver o teu testemunho.
Eu quero ler ele aqui no canal. Eu quero. Irmão Francisco, eu não esqueci, quanto mais o Senhor de nossas vidas. Não esqueceu do teu filho. O Senhor vai curar o teu filho, vai libertar o teu filho, vai consertar o que precisa ser consertado na sua casa. E você vai dar o testemunho. E vai ser lindo. Creia e receba de Deus esta palavra. O Senhor não esqueceu de você e de seus pedidos. Suas orações chegam diante do Pai, irmão Francisco. Que Deus te dê ânimo e alegria. Que muito em breve nós iremos cantar o hino da vitória. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus. Se Deus quiser. Porque este canal, estas gravações serão até o dia que ele disser: basta. A mensagem foi dada, a palavra foi colocada. E aí eu paro com esta missão. Amém? Fiquem com Deus. E Ele é bom.